Olá para você que nos acompanha aqui nos canais digitais do Grupo Bandeirantes de Comunicação e também nas rádios do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Seguimos aqui no FutureCon, um dos eventos mais importantes do mundo e também da América Latina para discutir a conectividade, tecnologia, o setor de comunicações. E ao meu lado, o presidente da Abranet, Associação Brasileira de Internet, Gil Torquato, que é uma pessoa que entende bastante desse tema há muitos e muitos anos, então pode trazer algumas explicações aqui para os nossos ouvintes e para todos que nos acompanham. A primeira pergunta que eu faço para o senhor, Gil, presidente, é sobre a própria Abranet, que é quando os nossos ouvintes, as pessoas que estão nos acompanhando, escutarem o nome Associação Brasileira de Internet, elas já vão perceber a relevância. Mas muita gente não entende exatamente como a Abranet opera, como ela ajuda a trazer as soluções para todo mundo que está nos acompanhando, principalmente quando a gente fala dos canais digitais também. Então já faço essa primeira pergunta para o senhor e também dou boas-vindas e agradeço pela participação do senhor aqui conosco no Grupo Bandeirantes. Luiz, eu que agradeço. A Abranet é uma associação que existe há mais de 30 anos. E se a gente está falando que a internet brasileira existe há 30 anos, então a Abranet ela surgiu lá no início da própria internet brasileira. E, aliás, a internet brasileira, que por sua vez é uma internet que, se você analisar no mundo, ela está bem na vanguarda ali, ela é uma das pioneiras no mundo. E a associação desde o início ela é pautada por defender uma internet livre, uma internet que a gente consiga ter todos os serviços rodando de uma forma que não haja amarras, que não haja nenhum empecilho para a gente crescer. E por isso a gente tem associados de vários segmentos, desde segmentos como fintechs, desde segmentos como data center, como os provedores de internet. A origem da Abranet foi com provedores de internet, e hoje, para você ter uma ideia, Luiz, nós temos 23 mil provedores de internet no Brasil. Quer dizer, é um número relevante, né? Que são aqueles provedores que vão naquelas regiões que as grandes empresas de telecomunicações não conseguem ir. São eles que são os desbravadores e conseguem fazer com que um local muito distante tenha conectividade, né, com a internet. Então, esse é o mundo que nós estamos vivendo. E agora, obviamente, com o AI, várias empresas dos nossos associados querem estar na vanguarda disso também. Quer dizer, o mundo ele vem se modernizando e a tecnologia, geralmente, ela se moderniza antes dos regulamentos, né? E aí a gente tenta contribuir, através da Abranet, nessa interface com o mercado, com o governo, com as associações do setor, para justamente tentar fazer com que a gente erre o menos possível. Porque errar, vamos errar. Mas vamos tentar errar o menos possível. Esse é o nosso propósito. Presidente, aqui no FutureCon existe um debate muito grande, já que a gente está falando da 30ª edição desse evento, sobre como será a tecnologia, a comunicação e o setor daqui a 30 anos. É um debate um pouco complexo, se a gente for pensar que a internet tem 30 anos. O que dá para falar de agora sobre as tendências do setor, pensando pelos próximos anos, os desafios e as novas soluções? O que o senhor pode destacar sobre isso? Olha, eu diria, Luiz, que, na verdade, está tão difícil você projetar o ano que vem, imagina 30 anos, mas vamos lá, vamos tentar fazer um exercício juntos aqui. Eu acho o seguinte, o mundo de inteligência artificial está chegando. E nós estamos só no comecinho e você já percebeu a importância que isso tem na vida das pessoas. Então, eu acho que daqui a alguns anos a gente vai ter cada vez mais uma evolução desses aplicativos, que são aplicativos que não vão substituir empregos, não. Eu acho assim, aqueles empregos repetitivos, aquelas coisas que na verdade são subempregos, vamos dizer assim, esses já estão condenados de qualquer forma, né? Talvez com a internet, com a inteligência artificial, isso acelere um pouco mais. Porém, novas oportunidades vão surgir. Então eu vejo daqui para frente que o mundo vai se abrir cada vez mais, nós vamos ter oportunidade de poder estar nos comunicando de uma forma melhor com o primeiro mundo, de uma forma geral, né? Quer dizer, não vai ter mais essas barreiras que eventualmente ainda existem hoje, através da inteligência artificial. Então você tem vários segmentos que são impactados positivamente. Por exemplo, saúde. Não tenha dúvida que com a inteligência artificial você vai conseguir fazer os diagnósticos muito mais precisos. E quem sabe no futuro até uma orientação muito mais clara para o médico, para ele poder realmente estar curando muitas vezes coisas que hoje não tem essa facilidade. No meio do meio social, de uma forma geral, podemos destacar, por exemplo, educação. A educação que a gente percebe que com a própria internet em um Brasil como ele é tão continental, ela já pode ser acessada a qualquer lugar do Brasil. Você pode formar pessoas
um dos lugares mais longínquos hoje do Brasil. Imagine você agregar a inteligência artificial para poder ajudar o aluno a estar mais atualizado, mais update, vamos dizer assim, com o que há de mais moderno em termos de aprendizado. Então, eu acho assim, para cada segmento que você olha, sempre tem uma contribuição. E tudo passa pela inteligência artificial. E, presidente, o senhor deu uma palestra que participou de um evento, um congresso, aqui no FutureCon, sobre regras, a normalização, a regulamentação do setor. Queria que o senhor também abordasse esse tema, o que está mais latente para a gente colocar para os nossos ouvintes, para quem nos acompanha, sobre essa temática também. Claro. Luiz, a gente tem uma série de debates sendo feitos nesse momento no país. Eu acho que até a própria inteligência artificial provoca esse tipo de discussão. E a gente sempre lá na Abranet pensa o seguinte: quanto menos regulado for, melhor para o desenvolvimento dos negócios. Claro, com responsabilidade, algumas coisas de fato você tem que determinar algumas arestas, aí você tem que aparar as arestas para poder orientar de uma forma clara para as empresas poderem ter uma governança correta, vamos dizer assim, daquele negócio que ela está se propondo a desenvolver. Mas, por exemplo, eu estava debatendo há pouco sobre uma norma chamada Norma 4, que só de uma forma bem clara, Luiz, para deixar claro para as pessoas, é uma norma que foi instituída lá no início da internet e que agora a Anatel resolveu revogá-la. E que nós somos contrários à revogação. Por quê? Porque, primeiro, que não houve um debate público que deveria ser feito, na profundidade que deveria ter existido. E segundo, porque, na nossa visão, é uma norma que ela é atualizada. Por quê? Porque ela distingue o que é telecomunicações do que é serviço de valor adicionado, que é a internet, incluindo esse serviço de valor adicionado. Então, quando você fala assim, não existe mais essa distinção, você trata tudo como telecomunicações, na nossa visão, é um retrocesso. É você imaginar não só aspectos tributários, porque a alegação foi de que agora com a reforma tributária não precisa mais ter essa separação do serviço. Eu sou contra. Aliás, a Abranet é contra, por uma questão óbvia. O serviço de quem presta telecomunicações não tem absolutamente nada a ver com o serviço que roda em cima dessa camada de telecomunicações. As aplicações. Então, por exemplo, eu sempre gosto de dar esse exemplo, que é um exemplo que fica mais fácil. Por exemplo, você pega uma estrada, né, uma rodovia grande. A rodovia, ela é um serviço de telecomunicações, nessa minha analogia. O carro que roda em cima dessa rodovia seria um serviço valor adicionado. Então, quer dizer, como é que você vai tratar o carro e a rodovia é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. E aí o usuário, por sua vez, que seria o motorista do carro, ele poderia optar por carro A, B, C, D, modelo tal, modelo mais luxuoso, modelo mais simples. Enfim, essa é a decisão do usuário. E, por sua vez, paga o pedágio. No final do dia, quem vai pagar o pedágio sempre vai ser os consumidores, né? Que seria a remuneração da própria infraestrutura. Então, a gente não vê nenhuma razão, por exemplo, nesse caso específico, de revogar uma norma que é uma norma que oxigena e trata os negócios de uma forma separada. Presidente, para a gente finalizar, a gente está falando aqui do último dia do FutureCon nesse ano, já tem a previsão para acontecer no ano que vem, já está marcada a data, também no mês de outubro, mas perguntar para o senhor, para a gente fechar, sobre qual a avaliação do senhor de mais um evento, de mais um ano do FutureCon, o balanço do senhor sobre esse evento desse ano. Luiz, o evento é um evento já tradicional no setor, né? A FutureCon, antes acontecia lá em Florianópolis, veio para São Paulo. Eu acho que a feira está cada vez mais diversificada. Antigamente, no início da FutureCon, você tinha uma presença massiva de empresas de telecomunicações somente. Agora você já começa a perceber que o ecossistema está abrindo, né? Então você tem muitas empresas de AI aqui, você tem muitas empresas de segurança, você tem empresas de data center. Então, esse leque de vários setores sendo representados aqui na FutureCon é muito positivo, né? Então, isso é uma das coisas que eu gostaria de destacar. E a outra coisa é que o sucesso da feira é notável, né? Quer dizer, você percebe que cada vez mais o assunto telecomunicações, que no passado era tão longínquo da gente, já tá no nosso dia a dia. Hoje ninguém vive sem celular, ninguém vive sem aplicativos, as pessoas começam a entender melhor os benefícios que a tecnologia pode trazer no seu dia a dia. E uma feira como essa, ela ajuda não só na questão do networking, né, das pessoas estarem se falando, como também você ter várias visões de várias empresas, de vários setores aqui contemplados. Então, é um sucesso e vai continuar sempre assim. Daqui a 30 anos vamos estar aqui na FutureCon, você vai perceber isso. Tomara. Presidente, muito obrigado pela participação do senhor, agradeço bastante por ter cedido o seu tempo aqui para nós. E a gente vai seguir acompanhando aqui nos canais digitais do Grupo Bandeirantes de Comunicação, o FutureCon 30ª edição. Então, siga nos acompanhando você também.